Bom dia a todos. Jesus ele ordenou assim: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Segundo a palavra do Senhor, nós temos que pregar o evangelho. Agora quem crê será salvo, mas os que não crê já está condenado. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então a palavra do Senhor, ela diz: o dia e a hora da vinda de Cristo, ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso nós temos que estar preparados. Mas Jesus ele deixou os sinais para nos guiar. A Bíblia vai dizer que como foi nos dias de Noé, assim também será na geração vindoura, a geração da vinda do Filho do Homem. A geração de Noé, a Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Mas Deus, através de Noé, ele havia avisado, alertado a todo o povo acerca do dilúvio que viria sobre a face da terra. Mas o povo estava muito mais preocupado em buscar fazer a própria vontade. O povo estava buscando então os seus próprios interesses. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé então entrou dentro da arca. Noé então, ele entrou dentro da arca e veio o grande dilúvio. Aquele povo, eles tiveram 100 anos para poder então buscar fazer um concerto com o Senhor. O povo de Noé tiveram a oportunidade como nós temos agora, mas eles não buscaram entrar pela porta da arca, porque Deus tinha ordenado a Noé para que construísse então a arca e todos entrassem dentro da arca, porque viria o dilúvio e destruiria todos. Então Noé pegou a sua família, ele entrou dentro da arca e ali então ele e a sua família foram salvos. A Bíblia diz que de uma geração inteira, somente 8 pessoas sobreviveram ao grande dilúvio. E a Bíblia diz que Jesus ele virá como um ladrão, no dia e na hora em que muitos não esperam, o dia e a hora em que muitos não vão estar esperando. Jesus ele virá muito em breve em nuvens de glória, e nuvens de glória verão vir o Filho do Homem. Ele virá para buscar todo aquele que se preparou, Muitos agora não estão se preocupando com a salvação da tua alma, pois estão se preocupando com milagres, estão se preocupando em ver coisas grandiosas, sinais e prodígios. Mas Jesus ele disse para que nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas ele então acrescentaria a cada um de nós. É a Jesus que nós temos que buscar, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega até o Pai se não for através de Cristo. Não existe intercessor entre os homens que não seja Jesus. A Bíblia diz que somente Jesus
Ele roga por nós diante do Pai, segundo a Bíblia Sagrada. Segundo a Bíblia Sagrada, Jesus ele é o único mediador entre os homens aqui na terra. Não existe Maria para poder rogar por nós. Não existe Maria para poder interceder por nós, porque ela torna-se como nós, uma serva de Deus. E Deus viu ela como uma mulher bem-aventurada, mas ela não pode falar com o Pai. Ela não pode, porque somente Jesus é o único mediador. Jesus é o único mediador aqui na terra. Jesus é o único que pode conversar com o Pai. Foi o único que morreu e ressuscitou. Os outros, todos eles morreram, mas não ressuscitaram. Estão mortos. Maria está morta como todos que passaram sobre a face dessa terra. Ela não pode ouvir a voz. Por isso nós temos que buscar a Deus em verdade, em espírito. O primeiro mandamento da Bíblia, em Êxodo capítulo 20: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, e nem semelhança do que há na terra. O primeiro mandamento da Bíblia foi para que não adorasse a outro Deus, que não fosse o Criador dos céus e da terra. O primeiro mandamento que Deus deixou foi para que nós não fizéssemos imagens, para que nós não adorássemos a imagens de escultura, feitas por mão do homem, porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus ele não habita dentro de uma imagem de escultura feita pela mão do homem, porque a Bíblia, segundo o Salmo 115, diz: elas têm olho, têm boca, mas não pode ver, têm ouvido, mas não pode enxergar, pés têm, mas necessitam quem carregue. Essas imagens têm pés, têm olho, tornam-se semelhantes aos homens, mas elas não podem fazer nada por vós, porque o Espírito de Deus foi colocado dentro do homem. O fôlego de vida foi colocado dentro do homem. Ele não habita num pedaço de madeira, num pedaço de gesso, porque Deus, ele não quer que façam então a imagem dele, porque Deus, ele procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus, ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Deus, ele não quer a imagem dele. Jesus, ele nos ensinou a orar. Jesus, ele não nos ensinou a rezar. Segundo o livro de Mateus, capítulo 6, Jesus, ele disse: então, oreis assim: entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora, para que o teu Pai em oculto, ele possa te ouvir. Jesus, ele nos ensinou a orar, não a rezar. Jesus, ele disse que então, ele deu alguns para pastores, outros para apóstolos, outros para bispos e presbíteros. Ele não fez, ele não constituiu padres na terra. Na Bíblia Sagrada não existe o nome padre, não existe o nome senhora, só existe Senhor dos senhores, Rei dos reis. Só existe um Senhor e ele está sentado do seu trono. Não existe senhora, pois a Bíblia não mostra que Deus ele tem mulher. A Bíblia não mostra que Deus ele tem mãe. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra a verdade. E conhecereis a verdade ela vos libertará. É isso que João diz, livro de João capítulo 8, versículo 32. Por isso que os homens têm que ter conhecimento da palavra, que é a verdade, falando conosco. Porque a partir do momento em que o homem então, ele conhece a verdade, ele não é mais enganado, ele é liberto do engano. Ele é liberto de todo o engano dos falsos profetas e falsos mestres que têm surgido então no nosso meio. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até o Pai se não for por mim. Se não for através de Cristo, ninguém chega até o Pai, ninguém chega até a Deus. Deus, ele não ouve através de outro, somente através de Jesus Cristo ele pode nos ouvir. Somente através de Jesus Cristo, o Pai, ele pode nos ouvir. Segundo o livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele veio, ele tirou o primeiro sacrifício,
O sacrifício que os homens faziam para tirar pecados, sacrifícios com o próprio corpo, sacrifício com sangue de animais. Segundo o livro de Hebreus, Jesus ele veio e tirou então o primeiro sacrifício que os homens entregavam seu corpo como sacrifício para Deus, para poder agradar a Deus e para chamar a atenção de Deus. E agora Jesus ele morreu na cruz. E segundo a sua palavra, ele foi o Cordeiro Santo, que se entregou numa cruz. Ele foi o sacrifício vivo. Por isso então o Pai, ele não recebe sacrifícios feitos pelo homem. Nós podemos caminhar a pé para a Trindade, 30 quilômetros, 100 quilômetros, o tanto que nós conseguimos andar. Mas esse sacrifício, Deus ele não recebe. Deus ele não recebe sacrifício feito pelo homem. O único sacrifício já foi feito, que foi na cruz. Nós não precisamos andar a pé para a Trindade, fazendo culto, fazendo missa para santos que não existem na Bíblia, para Aparecida, para João, devoto de divino Pai Eterno. Não existe Pai Eterno, divino, Pai Eterno na Bíblia Sagrada. O único Pai Eterno que existe na Bíblia é o Deus Todo-Poderoso, conhecido como Senhor Jeová Jireh, o Senhor Jeová Rafá, Ravé, Elohim, El Shaddai, o Adonai. Esse é o único Deus Pai Eterno. Não existe divino na Bíblia Sagrada. Conhecereis a verdade, busque a verdade, e a verdade ela vos libertará. Sai da religião enquanto há tempo, porque o dia do Senhor se aproxima. E o caminho, Jesus ele disse que ele é o caminho, não é a religião. Jesus ele disse que o caminho é ele, e é através dele que nós chegamos até o Pai. Não é a religião que nos leva até o Pai, não é através de religião que nós chegamos até a Deus. Jesus ele considera como a verdadeira religião, segundo a palavra, segundo o livro de Tiago, a verdadeira religião, pura e imaculada diante de Deus, é guardar-se da corrupção do pecado e sustentar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, a única religião, segundo a Bíblia, que Deus ele aprova, é nós guardarmos da corrupção do pecado, guardar-se da corrupção do pecado e ajudar aquele que necessita. Ou seja, na Bíblia Sagrada não existe religião evangélica, não existe na Bíblia Sagrada religião católica. A única religião que Jesus aprova é guardar-se do pecado, porque Jesus ele não falou para buscar ele através de religião, mas em verdade, em espírito. Aonde no livro de João 14, versículo 6, Jesus ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chega até o Pai se não for por mim. Então, o caminho é Jesus. Nós podemos ter uma religião, nós podemos ir para a igreja todos os dias, podemos ir para a igreja, mas se nós não tivermos com o coração no Senhor Jesus Cristo, se em verdade nós não guardarmos a sua palavra como ela é, tudo isso torna-se em vão, tudo isso torna-se inútil, se nós não praticarmos a palavra do Senhor como ela é, se nós não nos arrependermos do nosso pecado, se nós não abandonarmos a imagem de escultura. Não adianta nada ter uma religião, porque segundo a palavra, a Bíblia diz que no dia do juízo do Senhor, no dia do juízo de Deus, muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu curei, eu profetizei, fiz sinais e fiz maravilhas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço. Quem sabe naquele dia muitos vão dizer: Senhor, mas eu conhecia a tua palavra, mas Senhor, eu ia para a igreja, eu dava o dízimo, eu dava a oferta. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Muitos no nome de Jesus faz sinais e faz maravilhas,
Muitos até buscam a Deus, vão para a igreja todos os dias, mas o teu coração, ele está distante de Deus, porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. É por isso que tem milagres, maravilhas, mas não provém de Deus. Muitos homens estão fazendo milagres e prodígios no nome de Jesus, mas Jesus não está com eles, porque o pecado, ele distanciou o homem de Deus. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Então, no dia do juízo do Senhor, não terá como o homem então dar uma justificativa dizendo qualquer coisa para se defender, porque tudo que está acontecendo aqui agora, toda a palavra pregada e tudo que está acontecendo, tem um anjo do Senhor que anota. Essas palavras estão seladas para o último dia, e naquele dia, esse livro, que é o livro das obras, vai ser aberto diante de nós, diante do juízo de Deus. Estará lá os anjos do Senhor, e ali muitos vão tentar se justificar, dizendo: Senhor, mas eu ia para a igreja, fazia sinais e prodígios, dava o dízimo, dava oferta, eu era uma boa pessoa, eu ajudava o meu próximo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu bebia minha bebidinha final de semana, mas eu não fazia mal para ninguém. Naquele dia vão ouvir na boca do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque não basta somente ter boas obras, não basta somente ser cumpridor da lei, não basta somente nós irmos para a igreja. Se o coração não estiver verdadeiramente em Deus, se o homem estiver vivendo no pecado, sem se arrepender diante de Deus, naquele dia ele vai ser visto como maldito, no dia do juízo do Senhor. Por isso, arrependei-vos enquanto há tempo, arrependei-vos dos vossos maus caminhos e crede no Evangelho, crede na palavra do Senhor, porque o tempo se aproxima, o tempo da vinda do Senhor se aproxima. Muito em breve nós vamos ver esse céu se abrindo, rasgando-se, e então verão vir em nuvens de glória, vindo o Filho do Homem com grande poder e glória. Jesus, ele é o único caminho. Ele disse que ele é o caminho. E no dia do juízo do Senhor, não vai ter como dar justificativa, mas Jesus é quem nos justifica. Não existe missa de sétimo dia. Morreu, segue-se o juízo. Morreu, segue-se o juízo. Segundo o livro de Hebreus. Não vai ter como ninguém fazer missa para rogar pela nossa alma, porque não existe purgatório. Não existe purgatório. Não existe missa de sétimo dia. Segundo a palavra do Senhor, morreu, segue-se o juízo. Aquele que morre, ele parte para guardar o juízo de Deus. Não tem como eu resgatar uma alma do purgatório, porque não existe purgatório. Existe céu e inferno. E conforme as obras aqui na terra, nós herdaremos então na vida eterna. Não tem como eu decidir para onde vai minha alma. Depois que morreu, segue-se o juízo. A decisão para onde vai a nossa alma é agora aqui na terra, enquanto ainda há uma esperança, enquanto nós temos uma oportunidade. A decisão é aqui. Morreu, segue-se o juízo. E o juízo, ele se aproxima cada dia mais. Porque o dia da vinda do Senhor está próximo. Buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o coração. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, a Bíblia Sagrada.